Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um WAW. Eu queria falar um pouquinho sobre o evento, para daqui a pouco passar a palavra aqui para o André, que é o nosso palestrante de hoje. O WAW é um evento que acontece a cada 2 meses. Tem sempre como tema os temas relacionados a métricas digitais, performance, resultados, né? E hoje a gente trouxe uma palestra muito bacana, aqui do André, da B2W, né, que vai falar. Em seguida, a gente vai ter uma mesa redonda com o Eduardo Cereto, da Google. A gente conta com a participação de vocês. O evento sempre acontece a cada 2 meses, é gratuito. Aqui no Rio é sempre feito aqui na SPM. A gente normalmente dispara e-mails para quem já participou e autorizar, né, para saber quais vão ser os próximos. Mas a gente tem um grupo no Facebook chamado WWRJ, para quem quiser acompanhar. E tem também o próprio site, www.rj.com.br, para vocês saberem quais vão ser as próximas palestras, o que está rolando, né? O principal objetivo do evento é realmente promover o mercado digital, é reunir as pessoas. É um evento participativo que acontece em vários lugares do mundo. Acontece também em São Paulo, acontece aqui no Rio, né? E vocês são muito bem-vindos. Sempre que vocês puderem participar, trazer ideias, até palestrantes novos, ideias de temas, enfim, sugestões são sempre muito bem-vindas, né? Eu sou a Dani, da Avantare, para quem não me conhece. E aí eu vou passar a palavra agora para o André Luiz, da B2W, e agradecer a presença dele aqui para compartilhar o conhecimento com a gente. Obrigada, André. Obrigado. Opa. Boa noite, pessoal. Eu sou péssimo com o microfone, então a chance de eu desistir disso aqui rápido é muito grande. Então, não gosto de ficar segurando ele na minha frente assim, enfim, a minha voz está estranha. Eu vou começar falando muito rápido e eu vou desacelerando com o tempo, tá? É só para eu poder me acostumar. Há muito tempo que eu não falo no microfone também. Então, como a Dani falou, eu trabalho na B2W. A B2W é a empresa responsável pelo Americanas.com, Submarino e Shoptime. E agora que vocês já sabem de mim, eu queria saber de vocês. Até para eu ter uma ideia, para eu saber quão básico ou quão avançado é o meu material. Quem daqui trabalha em agência? Beleza. Quem daqui trabalha numa empresa online, digital, simplesmente interno? Quem daqui é aluno da ESPM e não trabalha com nada? Legal, sem preconceito. Sim. Falando para reafirmar, porque é bom você estar aqui para você se interessar já sobre o que você vai trabalhar. Beleza. Então, primeira coisa que eu vou pedir é para vocês entenderem, se eu não puder responder algumas perguntas. A gente tem alguns termos de sigilo de dado muito rígidos na B2W. Então, o que eu trouxe para vocês é um pouco da nossa visão do Analytics lá dentro, da minha visão do Analytics lá dentro, para onde a gente está indo, como é que a gente está pensando, o que eu vejo que é o potencial que a gente tem entre integração de dados e e-commerce. Tá? Eu vou pedir para vocês me interromperem sempre que vocês puderem. O material está direcionando só o que eu vou falar, então ele vai só conduzir a nossa conversa enquanto isso, e a minha ideia é que vocês participem o máximo que vocês puderem. Beleza. Então, e-commerce é um modelo de negócio muito diferente. Tá? Lá dentro, o Web Analytics é uma única coisa dentro de várias outras áreas que existem dentro da empresa. No final, a empresa toda trabalha voltada para a internet, a empresa toda consome os dados de Analytics, a empresa toda está olhando sempre para a internet, está olhando sempre para os indicadores que a gente vê o dia todo. Em outros modelos de negócio, você tem o Analytics se adaptando na definição de métrica, de indicadores, de objetivos. A conversão varia muito. Quando eu falo de um site imobiliário, uma conversão pode ser preencher um formulário. Quando eu falo de um veículo, eu estou mais preocupado com page view e com impressão de banner. Mas dentro de um e-commerce, isso muda um pouco. Porque o objetivo lá dentro é muito claro para todo mundo. O objetivo lá dentro para todo mundo é vender, é gerar venda. O objetivo, então, isso fica mais claro quando a gente entende que a conversão acontece já no site. Eu não tenho que gerar um lead, que alguém depois vai entrar em contato e que vai se tornar ou não um negócio. O cliente vai entrar no site, vai se cadastrar, vai fazer uma compra e a compra está feita, aconteceu lá. Os indicadores já são monetizados. Eu não preciso justificar para alguém o investimento para trazer uma porção de lead e dizer que aquele lead vai virar negócio depois. Eu tenho a venda ali, eu tenho dinheiro já dentro do site. É muito mais fácil para a gente fazer a ponte entre venda e investimento. Mas
o mais importante é, dentro desse universo todo, qual o papel de uma área de Web Analytics? Tá? Lá dentro, assim como o Diógenes falou na semana passada, no último evento sobre o trabalho dele na Globo.com, a gente tem um papel muito grande de evangelização, de conduzir todo mundo a pensar, a viver, a imaginar, a sentir Web Analytics o tempo todo. Além disso, a gente tem um trabalho muito grande de responder perguntas de negócio dentro de e-commerce. E a gente recebe perguntas assim extremamente variadas, algumas que a gente responde, outras que a gente não responde, outras que não são nem perguntas e que chegam assim bem perdidas no espaço. Tá? Eu imagino que no dia a dia de vocês, vocês devem trabalhar ou ter contato com Web Analytics dentro do contexto do negócio de vocês. Lá dentro, esse contexto varia muito. Eu tenho gente que chega me procurando de por que o e-mail marketing que eu enviei não funcionou, ou por que a minha campanha ou o meu produto não está vendendo, ou como é que eu faço para crescer mais com relação ao ano anterior. E o contexto é muito complexo, a gente tem muitas variáveis lá dentro. Mas uma coisa que a gente tem muito, no nosso caso, porque a gente tem uma escala muito grande, é um volume imenso de dado. Então, por causa desse volume imenso de dado, a gente tem a minha área que trabalha com dados de navegação, eu tenho áreas que trabalham com dados de clientes, com dados transacionais, com dados de logística, e em meio a todo esse universo de dados é muito fácil a gente se perder. Então, mais do que nunca, é muito importante lá dentro saber qual é a pergunta que a gente vai fazer para cada área. E hoje eu recebo qualquer tipo de pergunta. Dentro do nosso dia a dia, a gente precisa lidar com outras fontes de dados. A ideia desse mapa aqui é mostrar mais ou menos quais são as que a gente usa, que complementam o nosso trabalho, como é que a gente pensa em cima dessas fontes de dados. Quando a gente começa a falar de e-commerce, a primeira coisa que aparece na cabeça de todo mundo é a bendita taxa de conversão. Né? Eu botei a conta aqui, caso alguém não saiba, mas todo mundo já deve ter visto isso alguma vez na vida, que é quantos pedidos são feitos para cada visita que entra no meu site. Hoje, no meu dia a dia, eu vejo essa taxa todo dia, e todo dia alguém vem e me pergunta alguma coisa sobre ela. Todo dia alguém vem e me fala alguma coisa sobre ela. Mas, no final das contas, isso aqui não serve para nada. Né? A taxa de conversão é pouquíssimo útil dentro de um e-commerce. Talvez ela seja mais útil num outro tipo de site, mas para a gente, ela serve para muito pouco. Por quê? Porque ela varia com muita coisa. A taxa de conversão hoje não é de amanhã, não é de ontem. Se um cara me parar na rua agora e me oferecer a taxa de conversão da Orvo.com, eu vou falar, e daí? Porque isso para mim não serve para nada. Por quê? Porque a taxa de conversão varia com várias coisas. Ela varia com quanto eu estou vendendo meus produtos, ela varia com se eu estou conseguindo clientes novos ou não, ela varia com se eu estou conseguindo outros clientes que não eram os que voltaram a ser clientes depois de muito tempo. Então, dentro disso tudo, dentro da minha ferramenta de Web Analytics bonitinha que eu acesso todo dia, eu consigo descobrir se a minha taxa de conversão caiu porque eu estou com tráfego ruim no meu site. Alguém fez uma campanha, mandou um e-mail para quem não devia, alguma coisa que eles estavam esperando que funcionasse não funcionou, botaram um banner na home do YouTube que chama todo mundo para entrar no site. Tudo isso traz gente que viu o banner, mas que não necessariamente vai comprar. Então, a gente consegue identificar que eu tenho novas fontes de tráfego que não vão servir para nada. Eu consigo identificar que a minha conversão cai quando alguém tem dificuldade em concluir uma compra. Então, eu estou com um problema no meu carrinho, eu estou com um produto que não está com o preço certo, eu estou com um frete que está errado para algum lugar. Isso me ajuda a identificar e eu vejo só pela ferramenta de Analytics. Tá? Aqui é legal, isso é bom, isso é o que a gente consegue fazer todo dia e faz muito bem. O difícil é quando você não consegue adivinhar outras coisas. Às vezes a conversão cai por coisas que não tem nada a ver com web. Às vezes ela cai porque o teu concorrente está com preço mais barato. Às vezes a sua conversão cai porque o seu frete está mais caro para alguma região. Às vezes ela cai porque tem promoção, desconto, o seu fornecedor resolveu dar uma camisa junto com o celular da Samsung, alguém está vendendo também jogo de prato junto com louça. Então, muita coisa acontece que não tem nada a ver com web e que afeta a conversão. Por isso que o número sozinho se perde. Não adianta você saber o número se você não tem um contexto em volta dele. Você não entende como é que está o nosso preço, como é que está a concorrência, como é que está o nosso frete, como é que estão as promoções, tá? E várias outras coisas que a gente vai falar ao longo do tempo. Mas o importante é, se alguém me faz uma pergunta ou afirma alguma coisa baseada na conversão, sem ter, no mínimo, essa outra noção, essa informação não serve de muita coisa. E é por isso, para complementar isso tudo, que a gente está sempre, o tempo todo, em contato com a área comercial, em contato com as políticas de preço, e a gente tem que passar 30% do nosso tempo entendendo de outras coisas que não tem nada a ver com web e nem com analytics. Tem a ver simplesmente com um negócio de e-commerce. Que é isso que ajuda a gente a dar contexto para a conversão, para a visita, para o bounce, para tudo mais que apareça. Estou falando muito rápido? Tá. Beleza. Legal. Então, tranquilo? Tá. Eu vou
falar um pouco mais devagar para eu não queimar todo o meu conteúdo, tá? Porque, enfim. Então, em cima dessa ideia, a gente hoje faz um trabalho muito forte de estar sempre conectado ao comercial para conseguir explicar tudo o que acontece. Se eu envio um relatório num dia, eu preciso garantir que tudo que acontece de variação naquele relatório faz sentido, que eu tenho uma explicação, mesmo que ela não tenha nada a ver com o site, que ela não tenha nada a ver com a navegação. Às vezes isso envolve olhar como é que está o concorrente, envolve fazer contato com uma outra área que só faz isso, envolve pensar muito além do que a gente chama de Web Analytics, quando você olha só a disciplina, a ferramenta, a tag, o page view e etc. A gente também complementa as informações que a gente tem hoje com dados de estoque, dados do nosso inventário. A gente precisa olhar, além de saber se eu tenho um produto disponível ou não, que é uma coisa muito fácil, qualquer tagzinha que você colocar numa página de produto te diz isso, eu preciso saber também quais são as informações que aquele produto tem, quais são as características dele que me ajudam a entender aquilo ali. Como assim? Para que serve isso? De vez em quando eu vou perceber que uma marca está indo muito bem no meu site. Eu posso estar indo muito bem com a Sony, com a Samsung, com, enfim, um fabricante qualquer. Quando eu começo a entender que o resultado que eu estou vendo em vários departamentos está concentrado numa marca, eu começo a entender também que aquilo ali pode estar associado a uma negociação comercial com aquela marca. Aquilo pode estar associado a uma dificuldade que um fornecedor está tendo, de um concorrente está tendo em ter aquela marca. Então, entender como é que os produtos performam, não além de página de produto, mas de produto mesmo, de informações que não tem dentro da plataforma de analytics, que vão estar no estoque, vão estar no inventário, me ajudam a dar mais contexto para o que está acontecendo. E, obviamente, lançamento. Eu não preciso falar nada do que acontece com a conversão do site quando alguém bota lá o PS4 em pré-venda. Isso é bem prático da gente imaginar o que acontece. Ou quando alguém lança o GTA V. Tá? Tem algumas coisas que mexem e que não tem a ver com o que a gente acompanha no dia a dia. São informações de fora. São mais coisas de negócio. Tá? Aqui, quando eu falo de negócio, envolve tanto você ter contato com quem controla isso aqui, quanto você se preocupar em entender os sistemas que contêm essas informações. Então, quando você começa a entender os sistemas que contêm essas informações, você começa a pensar como é que você traz elas para o seu dia a dia e como é que você coloca elas à disposição do seu usuário final. A gente tem uma preocupação muito grande de disseminar a informação o tempo todo, de não concentrar a informação na gente. Isso envolve investir e perder muito tempo com a plataforma, em garantir que esse dado não está lá, que tem um cara na minha equipe que sabe responder essa pergunta, mas que esse dado está dentro de uma plataforma e que alguém consegue acessar ela a qualquer momento. Tranquilo? Então, passando pela identificação quando eu vejo que a conversão variou, por exemplo, mas quando eu vejo algum indicador de qual é o papel do comercial naquele processo, das informações comerciais, eu penso também no estoque, no inventário e penso também em cliente. Se eu tivesse que dizer que uma integração dessas aqui é mais importante que todas as outras, com certeza seria essa aqui, que olha para os clientes. O que eu quero dizer com olhar para o cliente? De vez em quando você vai conseguir um volume de conversão em algum tipo de item que traz mais um tipo de cliente do que outro. Então, classificar os clientes vai desde saber se o usuário é novo ou retornante, como você tem em qualquer ferramenta de Analytics, até você identificar se ele é um cliente novo, se ele é um cliente que está sempre comprando com você, se ele é um cliente que não compra com você há algum tempo. A estratégia muda e a pergunta muda. Existem estratégias de reativação de clientes que vão variar de acordo com como é que você identifica o tráfego no seu site. A gente vê ainda que saber quem é o cara que está navegando no seu site é um caminho para você começar a pensar em personalização. Mas o que significa isso aqui exatamente? Vai além de ter um cookie por máquina. Vai mais próximo de você conseguir dizer para o seu site quem é o cara que está navegando ali, qual é o histórico de compras dele, e se ele é um cliente de uma loja física ou não, se ele já interagiu com você em outro dispositivo. Envolve integrar tudo isso aqui com uma camada de CRM, que é um trabalho que não tem nada a ver com Web Analytics, que envolve uma outra plataforma, com outras chaves, com outros sistemas, com outra gestão. Então, quando a gente começa a pensar em entender o usuário, em saber quem ele é, eu estou falando em saber descrever esse usuário com os campos que a empresa entende. Saber descrever homens, mulheres, idosos, entrantes no mercado, jovens profissionais e outras classificações do IBGE. Tá? Hoje, então, a gente tem a preocupação de conseguir olhar para o dado de navegação e segmentar ele de acordo com o tipo de cliente que eu estou recebendo. Ou o tipo de usuário, que não é cliente ainda. Tem alguns desafios para fazer isso aqui. Tá? Hoje em dia, eu acho que isso é um pouco mais possível aqui no Brasil do que lá fora, mas eu falo um pouco mais disso lá na frente, mas a identificação de cliente passa em privacidade, passa em dispositivo, passa em navegador, passa em várias questões que são bem importantes de serem entendidas hoje. Beleza.
O ponto importante quando eu falo de venda é que, por mais que o e-commerce aconteça com a conversão toda online, que a venda aconteça lá no site, na hora, a venda que acontece no site não é uma venda que entra no caixa no final do dia na empresa. Tá? Se eu olho no meu Google Analytics, no meu Adobe Analytics, no meu WebTrend, seja lá em qualquer ferramenta, que eu vendi 1 milhão naquele dia, não significa que eu tenho 1 milhão no meu bolso. Depois que a venda é feita no site, muita coisa acontece. E quem identifica o que acontece depois, ou seja, se aquele pagamento foi aprovado ou não, se o cara pagou o boleto que ele imprimiu, se o cartão liberou o pagamento dele, é um outro sistema, que tem que ser integrado também, se eu quiser ter, de alguma forma, o dado verídico dentro da ferramenta de Analytics. Às vezes isso não é importante, às vezes você vai identificar que existe uma taxa entre as pessoas que geram um boleto e que pagam um boleto, vai aplicar essa taxa na venda que você tem lá e vai estimar a sua venda dessa forma. Mas quando você vai começando a segmentar esse dado, faz sentido você ver se essa taxa varia de acordo com o que você está olhando. Então é importante para a gente também garantir a integração com todos os dados transacionais que a gente tem depois. Outra informação importante, que a gente também não tem numa ferramenta de Analytics, é qual é a margem de lucro que eu tenho em cada produto que eu estou vendendo. Tá? E quando eu falo margem, eu estou falando justamente qual foi a negociação comercial envolvida naquilo, quão barato aquele item está, quanto desconto a gente está dando naquele item, como é que a forma de pagamento influencia naquele desconto. Quando você começa a jogar isso aqui no seu volume de dados, você começa a chegar num nível em que o que você considera, de repente, um canal bem sucedido, porque está convertendo muito, está convertendo com margem negativa. Então, ele às vezes não é tão bem sucedido quanto você pensava. Então, pensar em margem é um lugar onde a gente termina sempre depois. A gente começa olhando a navegação, olhando a conversão, olhando a interação, e depois traz isso para o mundo real, porque que aparece depois o que é o resultado que traz a navegação e a conversão dentro do site. A mesma coisa vale para todos os dados transacionais envolvidos naquilo ali. Né? Aí eu já falei da forma de pagamento, falei da margem, eu falei do custo de frete. Tá? A gente tem vários custos envolvidos com uma venda que é feita dentro do site, que a informação não está dentro do site, que a gente tem que correr para outros lugares. E, por último, obviamente eu estou resumindo bastante aqui, tá? Na verdade, eu peguei uma forma que tinha 6 e eu escolhi 6, mas a gente pode encontrar muito mais do que isso. Mas a informação de o que acontece depois, onde eu escrevi entrega, eu pude escrever logística, eu pude escrever pós-venda, é muito importante para a gente. Importante no sentido de que eu preciso saber se o usuário que está voltando no meu site, ele está voltando só para checar o status do pedido dele. Se ele recebeu o pedido ou não, se ele é uma visita que eu devia considerar como um cara capaz de converter, ou se eu estou em dívida com ele. Tá? A gente percebe que depois de dias de muita venda, a gente tem muito acesso à área logada do site. Porque o cara está indo lá saber se já chegou, se já saiu, se já foi entregue, se está em algum lugar, etc. Isso é um comportamento muito comum. Ao mesmo tempo, a gente tem que saber aonde o pedido está, integrando com sistemas legados, com sistemas bizarros, assim, muito antigos, antes da invenção de qualquer ferramenta de Web Analytics, que estão lá dentro da transportadora, que dizem se o item foi entregue, se ele não foi, se ele chegou em algum lugar. Se eu começar a falar de URAs e sistemas de televendas que recebem reclamação do cliente, então isso aqui é trabalho de TI de uma vida, que é conseguir trazer essas informações de volta para a ferramenta de Web Analytics, ou seja lá qual for outra, para você entender o que aconteceu. Esse é um desafio muito grande quando você trabalha com uma empresa de e-commerce no Brasil, principalmente quando você tem uma escala muito grande, você tem sistemas muito grandes, você não troca de sistema de televenda de uma hora para outra. E, mais uma vez, o meu sonho pessoal seria conseguir saber que o cara acabou de fazer um pedido, voltou no site e dizer seu pedido está quase chegando em tantos dias. O dia que eu conseguir fazer isso, eu sei que as pessoas vão me agradecer muito, vão ficar felizes, vão olhar para mim, me dar parabéns na rua, mas isso está envolvido em toda essa dificuldade de ligar o sistema ligado, de identificar isso aqui. Tá? Isso é um desafio de integração muito grande, é pegar todo esse banco de entregas e trazer de volta para a análise. Beleza. Então, de uma visão bem geral, tá? Como o meu conteúdo passou muito rápido, eu espero que a gente discuta muito isso ainda ao longo do dia, a gente olha hoje para essas pontes diferentes de outras fontes de dados que a gente pode trazer para análise no dia a dia. Mas não adianta nada eu só falar de quais elas são e como é que você usa, como elas são legais e divertidas, se a gente não pensar também em como é que você faz para tudo isso funcionar. Como é que você faz para integrar isso? Tá, você foi lá, André falou que é legal, que dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, vocês são legais, isso, aquilo, mas e aí? Como é que eu uso isso? Para que serve isso? Tem várias formas de integrar dados com ferramentas de analytics e tem várias formas de integrar dados de ferramentas de analytics com outras bases de dados, tá? Com data warehouse, com ferramentas de modelagem estatística, com vários outros lugares onde você vai pegar aquele dado todo e manipular, tá? E aí eu estou falando tanto de integração de áreas de CRM, áreas de BI, áreas de Web Analytics, de áreas variadas que vão ter visões bem diferentes daqueles dados. Mas
Se eu for dar uma resumida, muita coisa que eu falei aqui, que é desafio de integração, quem mexe com GA e é mais avançado e tem um certo conhecimento, sabe que dá para fazer. Você consegue pegar uma informação, publicar na página. Eu não estou olhando para você porque você é do Google, não, tá? Enfim. Não, eu não quero falar mal do GA. Agora, dá para fazer, publicar na página, ler aquilo ali com a sua tag, saber que dentro da página de produto você vai ter todas as informações do pedido, do produto, e aí você vai conseguir coletar aquilo, botar numa variável personalizada, dimensão customizada, etc. Dá para fazer tudo isso. E você consegue hoje ainda, e hoje um desafio muito grande que a gente tem, quando a gente está falando de dados de web em geral, é conseguir conceber um data layer, uma camada de dados que vai reunir os dados todos que você tem no seu site. Por que isso é importante para a gente? Tá? Não tem como falar de integração de dados sem tocar nesse assunto. Eu estou falando de dados que estão dentro da página, que eu consumo com a minha ferramenta de Web Analytics, que o cara consome com a ferramenta de recomendação, o outro cara com a de sugestão de produto, o outro com a de review de produto. Então a gente tem um monte de ferramenta interagindo com um site só, e cada uma pega o dado de uma forma diferente. Então, quando tem uma camada de dados, que é uma implementação simples numa página, que envolve coletar tudo isso e publicar de forma organizada, eu consigo garantir que todo mundo está vendo a mesma coisa. Né? E aí, imagina que assim, a conversão já não significa muita coisa. Imagina se você tiver 3, 4, 5 conversões diferentes rodando dentro da empresa. Cada um pegou uma ferramenta, calculou uma conversão que é chave e apresentou. Então, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de reunir essa visão que todo mundo tem de dados. A gente tem esse objetivo, essa premissa. Para ajudar isso, uma vez que você consiga o mais difícil que é ter essa camada de dados, você pode trabalhar com um Tag Manager, que ajuda você também a pegar aqueles dados todos que estão na página e distribuir para as diferentes ferramentas. Essa é a forma mais fácil, embora já seja complexa. Envolve o seu cara de TI, o seu cara do front, o seu cara que publica coisa na página, envolve um trabalho que às vezes passa por várias equipes, mas é uma coisa que a gente consegue ainda fazer de uma forma mais palpável. Outras envolvem reunir informações de ferramentas diferentes fora delas. Tá? Quando eu falo, por exemplo, de API e Data Feed, eu estou falando de projetos de desenvolvimento que são custosos, são trabalhosos, mas que envolvem pegar diferentes sistemas, como aquele legado lá do Televendas, e disponibilizar o dado deles para ferramentas diferentes. Tá? Isso aqui, por si só, são projetos, tá, que demandam planejamento, que demandam investimento, que demandam equipe dedicada e que não são simples. Tá? Hoje a gente tem a preocupação, e todo mundo tem, na verdade, não só nós, de conseguir priorizar o tipo de integração que é necessária, de identificar qual é o melhor dado no melhor momento e o melhor projeto para ser justificado. A gente podia seguir também por um outro caminho, que é ter o que a gente chama de Data Warehouse, mas um Data Warehouse específico, como um Sandbox, o eBay tem isso, a Best Buy tem isso, onde eu vou pegar todos os dados que eu tenho de todo mundo, universo, galáxia, jogar num lugar só, colocar na lista e CDFs ganhando lá 15 mil por dia, para ficar analisando aquilo ali, gerando insights e gerando visualizações para meus usuários internos. Tá? E aí eu chegar num modelo diferente, que é pegar todos esses dados e colocar num lugar só. Alguns produtos de mercado hoje estão se posicionando como DMPs, que são plataformas para qualquer usuário usar, ou pelo menos usar com mais facilidade, que faz isso, que reúne informações de lugares diferentes e cria perfis de clientes. Isso aqui foi muito viagem ou eu estou me acompanhando? Beleza. Não, vocês não contam, né? Você sabe. Alguns exemplos. Beleza. Hoje, a gente... Adobe, não é jabá, tá? Adobe, ela tem uma ferramenta que até ganhou o prêmio na Forrester recentemente, chamada Audience Manager, que ele se integra com as tags que você tem dentro do site. Na verdade, ele se integra com a tag do Adobe Analytics, que é o Analytics da Adobe, e ele, com isso, pega as informações do usuário que está navegando naquela página e permite que você entregue elas para outros servidores de banner, por exemplo. Tá? Então, o que ele faz? Assim, resumindo, ele vai pegar várias fontes de dados que você tem sobre um cliente, vai reunir todas elas e criar um perfil daquele cliente. Vai criar agrupamentos de clientes com essas informações. Então, na prática, imagina que você no seu site tem uma tag do remarketing do Google e uma tag do Google Analytics, uma tag do Adobe Analytics, uma tag de mais outros milhões de fornecedores. O que essa ferramenta faz é, beleza, tira tudo isso daqui, eu vou reunir essa informação e eu vou dizer para essa tag de remarketing quem é que tem que receber essa publicidade. Então, na prática, o que acontece quando você tem esse processo? Você acaba tendo cada fornecedor desse, cada aplicação dessa, com um pedaço da história do seu cliente. Você tem a navegação, mas quem sabe qual foi o item de review que ele avaliou é o programa de review. Quem sabe qual foi o item que ele recomendou para alguém é o programa de recomendação. O que essa ferramenta faz é reunir tudo isso e garantir que você tem o controle desse dado.